Tiago, bem-vindo aqui ao Pop Verso para a gente conversar sobre esse caso horrível, porque a gente está falando aqui de um vídeo com imagens muito tristes. Esse agressor, né, ele foi preso por lesão corporal e homofobia. A agência do Vitor também dizendo que ele sofreu um crime de homofobia. Então eu queria começar te perguntando exatamente, Tiago, o que consiste o crime de homofobia? Bem-vindo ao Pop Verso. Muito obrigado pelo convite. Primeiro eu queria, Mari, prestar minha solidariedade ao Vitor e pelo caso brutal. E, de fato, quando a gente pensa sobre crime de homofobia ou crime de homotransfobia, é uma série de condutas punidas pela lei de violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial contra pessoas LGBTs, por serem LGBTs. Então, quando você infringe a lei com a motivação que tem essa questão de ser uma discriminação contra pessoas LGBTs, se enquadra na lei de homofobia. Só para lembrar, Maria, que na verdade o crime de homotransfobia no Brasil só foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal por uma opção do Congresso Nacional, do Legislativo, que não adota legislações que protegem pessoas LGBTs, ou embora seja muito necessário num país muito violento como o Brasil. Então, a gente tem uma lei hoje que pune uma série de condutas, como, por exemplo, quando você cria obstáculos a uma pessoa LGBT para ter acesso ao emprego, quando você recusa servir uma pessoa LGBT, quando você recusa o emprego a uma pessoa LGBT, e também uma série de outras condutas, como nesse caso, por exemplo, uma lesão corporal motivada por LGBTfobia. Isso também se enquadra como um crime de homofobia. Tiago, tem uns números aqui para a gente também colocar na discussão. O Brasil registrou ao menos 273 mortes violentas de pessoas LGBT+, em 2022. Desses casos, 228 assassinatos, 30 suicídios e 15 outras causas, como morte decorrente de lesão por agressão. A gente está falando de uma média de um morto a cada 32 horas. E aí eu queria te perguntar o que a polícia faz nesse caso, né? Qual que é o protocolo policial para lidar com situações como essa? E Mari, só para lembrar que esses dados mostram inclusive um aumento, né, quando a gente olha em relação aos outros anos e o ano passado, que são os últimos dados. Um aumento de 54% em relação aos anos anteriores, quando a gente leva esses números de 2022. Um dos principais desafios para que a gente tenha a implementação efetiva da lei que pune crimes de LGBTfobia é justamente o treinamento de autoridades policiais para lidar com esses casos. Muitas vezes, o elemento de discriminação, o elemento de violação contra pessoas LGBTs, a homotransfobia, ela acaba não sendo considerada num caso concreto, o que isso vai contra a legislação. Então, tem iniciativas, por exemplo, tem uma rede de policiais LGBTs, a Renosp, que faz protocolos policiais, como fizeram recentemente no Amapá, a própria FGV, onde eu sou professor, também fez um protocolo policial, e esses protocolos policiais basicamente são um guia, um passo a passo, para que os policiais, as policiais possam, ao receber um caso de denúncia e atender um caso onde haja uma vítima LGBT, que você leve em consideração se aquele caso tem uma motivação de ódio LGBT, se há um dos casos previstos na legislação que combate a LGBTfobia, e também se há algum outro tipo penal, como, por exemplo, lesão corporal, tentativa de homicídio, algum outro que tenha uma motivação torpe, como a legislação coloca, que é a motivação de LGBTfobia. Então, o protocolo policial, na verdade, é ensinar as polícias tanto como tratar as pessoas LGBTs como elas são vítimas de crimes, registrar esses crimes, investigá-los como LGBTfobia e também manter dados sobre esse tema. O Brasil tem muitos estados, a grande parte dos estados tem dados ou inexistentes ou dados insuficientes sobre LGBTfobia. Então, não só o que nós já temos de registro tem aumentado, como também a gente tem muitas coisas que estão subnotificadas, que não estão em registros oficiais, e há um despreparo, muitas vezes, de policiais para lidar com esses casos. Por isso que a gente precisa falar sobre protocolos nacionais de combate à LGBTfobia. Tiago, você falou, né, que os números vêm aumentando, que a gente tem casos que não são notificados. São notícias muito tristes, essa notícia do Vitor agora também. Mas aí agora eu queria saber, a gente teve algum avanço
dentro dessa discussão nos últimos anos aqui no Brasil, quais são os dados que apontam, de repente, quem sabe, para algo positivo nos próximos anos? Eu acho que o que tem, de fato, é assustador, são assustadores os dados, né? Quando a gente pensa, especialmente contra pessoas trans, ainda mais quando a gente olha esse recorte, é muito mais violência, e o Brasil é campeão de violência do mundo, né? Mas eu acho que o que a gente pode pensar de um avanço, ao menos, é que, primeiro, a sociedade tem cada vez mais discutido que isso sim é crime, que isso é inaceitável. Segundo, que cada vez mais, ainda lentamente, mas cada vez mais, algumas autoridades policiais têm discutido efetivamente como melhorar esse atendimento a pessoas LGBTs. A legislação ainda não abarca pessoas LGBTs pelo parlamento. Grande parte dos ganhos de direitos LGBTs são feitos pelo judiciário por causa de pressão de ativistas. Então, o que a gente tem de ganhos de direitos, como a própria criminalização da LGBTfobia, recentemente, na semana passada, você teve o STF reconhecendo que uma ofensa a uma pessoa, uma injúria a uma pessoa por ser LGBT é crime também. Então a gente tem tido avanços como a própria reconhecimento das uniões afetivas como casamento, que tem uma ameaça no Congresso hoje de um PL tentando retirar esse direito já adquirido. Ou seja, você tem alguns ganhos legais, mas eu acho que na prática o que a gente precisa mesmo é ter a institucionalização, ou seja, policiais treinados para lidar com o tema, a judiciária levando a sério isso, e também a gente ter a sociedade como um todo trabalhando para proteger pessoas LGBTs. Tiago, quando a gente fala de homofobia, quando a gente fala de racismo, quando a gente fala de crimes assim, a gente está falando de um problema de todo mundo, apesar de muita gente ainda não entender isso. Então eu queria encerrar a nossa discussão querendo saber como denunciar, então, o crime de homofobia. Qual que é o caminho para a pessoa que está, de repente, fora da cena, mas tem que estar dentro da discussão, obviamente? Uhum. Então, esse tema é super importante, né? Quando a gente fala de combate à violência, seja racismo, seja xenofobia, a gente está falando do papel fundamental de pessoas que não necessariamente são pessoas negras, pessoas LGBTs, em combater esse tipo de caso. No vídeo, por exemplo, a gente vê o porteiro não esboçando uma reação imediata, pelo menos nas imagens até agora, né? Ou seja, e omissão de socorro, aliás, é um crime que pode ser investigado. Então, o que a gente precisa fazer? Primeiro, quando você ficar atento, enquanto aliado, ficar atento caso haja algum tipo de indício de um caso de LGBTfobia, ou mesmo presenciando um caso de LGBTfobia. Você pode ligar diretamente, quando o caso está acontecendo, flagrante delito, você pode ligar para a polícia justamente para que haja a ocorrência. Segundo, você também pode, enquanto vítima, existem delegacias especializadas em vários estados, mas mesmo quando não há delegacias especializadas, todas as delegacias podem receber um caso de crime de LGBTfobia, e também você tem o processo Disque 100, que você pode ligar, que é um disque de direitos humanos, você pode fazer uma denúncia. Ou seja, tem uma série de atitudes que aliados têm que tomar. Além disso, os números mostram que há um aumento, não só da violência que muitas vezes acontece dentro de casa, mas também nas ruas, né? Então tem um papel fundamental de todos na sociedade, inclusive, por exemplo, de professores e professoras, atento para as pessoas nas escolas, para ver se há algum caso de LGBTfobia acontecendo dentro da casa das pessoas, transeuntes nas ruas, olharem para as pessoas e verificar se há um caso, você pode denunciar diretamente, ligar para a polícia, e também ficar atento com relação às pessoas à volta, justamente para que possa ser um aliado na prática no combate à homofobia no Brasil. Importante você falar sobre aliado na prática, né? Porque muitas vezes a gente vê aliado só no discurso e a prática faz a diferença, com certeza. Tiago, obrigada pelo tempo para conversar com a gente aqui, viu?